Louvado seja Deus. Acompanhe todos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glória a Jesus. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, em teu nome entramos em tua presença, em reverência à tua amada presença, e te louvamos, ó Deus de Israel, em nome de Jesus. Fala conosco na tua palavra, Senhor. Ela é viva, é eficaz e tem poder, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré, pela fé eu creio e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Graças ao Senhor. Peço a reverência dos irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Que louva a Deus, se liga, atenta, e a palavra do Senhor ainda mais, porque ela é alimento. Louvado seja Deus. Quando nós fazemos um breve resumo da humanidade, como a humanidade começa? Num lugar lindo, no Éden, uma região onde Deus plantou um jardim, e nesse jardim criou tudo de bom, tudo de perfeito. As árvores, os animais, a fauna, a flora em abundância, tudo maravilhoso, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no sexto dia, o capítulo 1, verso 27, diz que Deus formou o homem à sua imagem. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Glória a Jesus. Deus olha para a obra dele e ele se maravilha, ele contempla, ele fica maravilhado com a criação dele. Louvado seja Deus. Que coisa boa, que perfeição. Graças a Deus. Lá está o homem, a coroa da criação, recebendo ordem para dominar sobre todos os seres, para viver uma vida de adoração a Deus, uma vida perfeita. O capítulo 2, o verso 20, ele fala, verso 22, que da costela desse mesmo homem, Adão, Deus faz uma companheira, uma ajudadora, e ainda completou ainda mais a situação deste homem que havia sido criado. E agora está lá todos os animais com seus pares, o homem com a sua esposa, e eles todos os dias tinham uma grata surpresa, algo tão maravilhoso. Na viração do dia, quem estava lá? Deus, aleluia. Deus ia todos os dias na viração do dia contemplar, receber ali a adoração da humanidade, do homem, daquele casal que é o protótipo ali da humanidade inteira. Louvado seja Deus. Como é maravilhoso, né, irmãos? Como deve ter sido uma bênção Adão contemplar a presença de Deus, contemplar uma natureza perfeita, ele uma natureza perfeita, sem pecado. Como o louvor devia fluir de uma maneira tão natural, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu queria estar lá, irmãos, para ver isso, para presenciar tamanha beleza. Ainda que nós cremos, como será no futuro, será tudo perfeito também. Mas me dá prazer, irmão. Eu queria estar lá de camarote assistindo, vendo toda aquela cena de Adão adorando a Deus, de Eva, um momento de adoração, eles nus, inocentes, sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade, tudo mais perfeito. A Eva com cólica, Adão com dor de cabeça, Adão preocupado se ia ter um bom inverno, ele cultivar ou não. Oh, maravilha de Deus, né? O plano de Deus era para ser sempre assim, irmãos. Deus criou com essa finalidade o ser humano, para ser só alegria, para ser só regozijo, só adoração, tudo perfeito. Mas Deus mesmo sabia que não continuaria desse jeito. Por quê? Por causa da sua presciência, ele sabia o que ia acontecer. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu a eles o livre-arbítrio, direito de escolher.
que passou a todos nós. Nós temos o direito de escolher o que quisermos. Deus não coloca uma faca no nosso pescoço e diz: você tem que obedecer. Não. Ele, como alguém democrático, alguém soberano, alguém perfeito, não poderia criar marionetes. Ele criaria alguém com a capacidade, a semelhança dele de tomar decisões e escolhas. Louvado seja Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Adão escolheu não comer a árvore da vida, não adorar a Deus, mas ele preferiu algo que era atraente. Adão e Eva preferiram desobedecer a voz daquele Senhor que estava na viração do dia lá, na perfeição. E como diz a palavra de Deus, o profeta diz: o teu primeiro pai pecou. Irmãos, como deve ter ficado a natureza naquele dia? Naquele dia em que Eva comeu do fruto e Adão chegou, e ele não hesitou muito e comeu também. Como mudou drasticamente. A Bíblia não narra os fatos numa sequência assim tão detalhadas, os momentos assim tão detalhados, o que foi acontecendo. Mas a Bíblia diz que Adão comeria do suor do seu rosto, ele trabalharia todos os dias, e a terra produziria carnes e espinhos, e ela seria maldita por quem? Por causa do representante legal que Deus deixou, Adão. A Eva, na conceição dela, na concepção, as dores aumentariam. A serpente rastejaria e picaria o calcanhar, e o homem esmagaria a cabeça da serpente. E Deus disse: tu és pó, e em pó te tornarás. Veja que sentença dura para alguém que há um tempo atrás nós não podemos calcular quanto tempo Adão viveu em comunhão com Deus, em santidade, antes do pecado. A Bíblia não deixa essa informação para nós, mas Adão perdeu tudo aquilo que ele havia conquistado por causa da sua infeliz escolha. E a humanidade segue. Como prova disso, irmãos, algum tempo depois Adão tem lá 2 filhos, a princípio, e o Caim, filho de Adão e Eva, mata o seu próprio irmão. A maldade está começando. Está começando o caos, a desordem que Deus não planejou, mas que a humanidade tomou uma decisão e agora está começando a sofrer essa consequência. E Jesus, quando a história passa, nós sabemos os perigos que houveram aí dos profetas, a monarquia, os juízes, e Deus vem trabalhando ao longo da história. E Jesus está falando sobre a necessidade de orar no capítulo 7 de Mateus, e ele diz, ele escancara para a humanidade algo que aconteceu, que de fato a humanidade Jesus disse: vós que sois maus. O homem se tornou mau, a humanidade está corrompida, a humanidade não teme mais a Deus, não adora mais a Deus. O homem passou agora a adorar a ele mesmo. Alguns tiranos exigem, inclusive, sob pena de morte, que se adore a ele. Caso não se adore, os mate. A história está repleta desses tiranos. No tempo da Bíblia e na Idade Média, na Idade Moderna, tem acontecido tantas mazelas por causa do pecado. E daquele estado tão maravilhoso, nós chegamos a esse ponto, irmãos. Esse ponto que hoje está a humanidade. Um ponto tão crítico, tão caótico. E falando sobre a vida nova, o apóstolo Paulo, ele joga a realidade da humanidade sem Deus. Ele diz assim: vos edificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Outros também. Portanto, lembrai-vos que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Assim a humanidade, ela chegou nesse ponto de tanta coisa ruim, de se afastar de Deus, de perder a inocência, de perder Deus dentro dela para fazer o que adora a Deus, que agrada a Deus. E a Bíblia não nega que na consumação dos séculos, Deus, que já tinha esse projeto antes da fundação do mundo, Deus já começa a agir agora, para que essa situação não permaneça assim. Deus fez um paliativo lá, matando um animal, primeiro fazendo folha de figueira, depois um animal se morrendo para fazer de veste, e ali Deus disse que da semente da mulher nasceria o que esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Uma referência para nós hoje clara e direta, referindo-se a Jesus, o Filho de Deus. O plano de Deus agora vem iniciando para tornar a voltar ao princípio de tudo aquilo que Deus criou que era bom. Louvado seja Deus. Então, muitos profetas, a Bíblia está repleta no Antigo Testamento de muitas referências, apontando aquele que vai resgatar o homem, tirar o homem da morte, tirar o homem do pecado, tirar o homem de tudo que é ruim, para levar ele agora no centro da vontade de Deus novamente. Isaías, lá no capítulo 40, verso 3, ele diz: a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O profeta Isaías está profetizando a vida daquele que precederia o Cristo, João Batista. O mesmo profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, ele faz outra promessa muito clara também, referindo-se a Jesus, louvado seja Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E quer dizer, tu, Belém Efrata, pois que pequena, de ti sairá o que será o guia, o Salvador em Israel. Louvado seja Deus. Deus vem anunciando agora não mais um Adão que cai, não mais um Adão falho, não mais um Adão que deixa o centro da vontade de Deus. Deus está preparando agora o filho dele. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo escreveu que na consumação dos séculos, Deus enviou esse filho, nascido de uma mulher e sob a lei, e ele cumpriu todas as exigências da lei. Louvado seja Deus. E Jesus nasce, como Miqueias profetiza, em Belém da Judéia, lá uma cidadezinha pequena de Israel. E dali Deus começa a levantar, louvado seja Deus, fisicamente, aquele que vai fazer um sacrifício definitivo, maravilhoso, perfeito, para nos conduzir novamente para aquele caminho que Deus quer, de eternidade, de perfeição. Louvado seja Deus. E quando Pedro faz um milagre lá na porta do templo chamada Formosa, ele é interrogado a respeito disso, e ele diz: olha, eu estou falando daquele que vocês mataram, em nenhum outro há salvação entre os homens, só em Jesus, aquele, o Filho de Deus. Ele tem salvação, ele é que é o Messias, aquele que as Escrituras profetizaram, ele se cumpriu. E Pedro estava falando para judeus que conhecia das promessas do Messias, que inclusive eles estão aguardando para agora a vida do Messias, o Messias dele, o Messias que a palavra de Deus prometeu, já veio, já se cumpriu, louvado seja Deus. E nós conhecemos, irmãos, a história de Jesus. Ele se doou por nós,
Ele ofereceu a si mesmo como uma oferta viva, um sacrifício. Ele pagou a nossa conta. Ele ofereceu um sacrifício vicário, substitutivo. Foi o justo morrendo pelos injustos. Louvado seja Deus. É Deus dizendo: olha, eu tenho poder, eu quero, vou te resgatar. Eu estou pagando o preço desse pecado, que tu vives sobre ele, que tu é dominado por ele, que tu estás aí morto nele, mas eu tenho vida, e eu vou oferecer a minha vida para te resgatar.